Diziam que Maria Nazaré não enterrava seus maridos, enterrava segredos. No sertão quente onde o vento levanta redemoinhos de poeira, havia uma mulher que todo mundo temia. Não era pistoleira por profissão, nem justiceira por ideologia, mas ninguém ousava cruzar seu olhar sem sentir um arrepio na espinha, porque Maria Nazaré tinha uma fama tão pesada quanto a terra seca de onde veio. E quando seu nome era sussurrado nas feiras, sempre vinha acompanhado de uma contagem macabra: 4 maridos, 4 caixões, nenhuma lágrima. Numa região onde os homens eram donos do gado, da terra e do destino de suas mulheres, Maria virou exceção e escândalo. Para muitos era só uma assassina fria. Para outros, uma vítima que devolveu cada humilhação com silêncio e veneno. E no meio do medo e da curiosidade, a história dela se tornou lenda. Porque ninguém conseguia explicar como uma mulher simples, criada no sopé de um morro esquecido, conseguiu sobreviver a tantos enterros e a tantos boatos. A cidadezinha que testemunhou rastros de corpos se chamava Pedra do Sino. Um vilarejo pequeno, com casas de tijolo cru, ruas esburacadas e a praça dominada por um coreto que só servia para discurso de prefeito. Ali todo mundo se conhecia. Sabiam quem devorava o dízimo, quem traía na calada da noite e quem devia ao agiota. Mas Maria Nazaré não se misturava com ninguém. Sempre passava com o semblante fechado, o vestido preto grudando nas pernas e o cabelo preso num coque apertado. Dizia bom dia, apenas com um aceno de queixo. Não precisava de mais. O silêncio dela falava tudo. Por isso, quando seu primeiro marido apareceu morto, muitos pensaram que fosse um acaso. O homem, dizem, era valente e bruto. Bebia até perder o juízo e chegava em casa cuspindo ameaças. Ninguém estranhou quando ele foi encontrado caído atrás do curral, com a cabeça rachada por uma pedra. A polícia, preguiçosa como sempre, chamou de acidente. O delegado mal assinou o laudo. E Maria enterrou o corpo sem derramar uma lágrima. Mas foi no segundo funeral que Pedra do Sino começou a desconfiar que havia algo errado. Outro marido, outro caixão, outro silêncio. O terceiro, ninguém acreditou que fosse coincidência. E o quarto virou certeza: aquela mulher tinha o dom de matar e a frieza de enterrar. É por isso que essa história precisa ser contada. Porque ela não é apenas sobre morte. É sobre como o sertão transforma uma mulher comum numa figura temida. É sobre como o silêncio pode ser mais afiado que uma faca. E sobre como a violência nasce devagar, feito um cupim que rói por dentro até tudo virar pó. Maria Nazaré virou o pesadelo de Pedra do Sino, mas também virou um símbolo que ninguém sabe explicar direito. Uns dizem que ela era só maldita. Outros que foi empurrada para a beira do abismo por maridos que confundiam aliança com correntes. A verdade, como sempre, mora em algum lugar no meio, naquele território cinza onde vítimas e algozes trocam de rosto. Se você acha que já ouviu histórias de pistoleiros cruéis, prepare-se. Porque nenhuma delas se compara ao mistério de uma mulher que nunca precisou de arma no coldre para se tornar temida. Uma mulher que olhava de volta sem abaixar a cabeça, e que deixou como legado 4 túmulos e um rastro de perguntas sem resposta. Talvez você se pergunte: quem era Maria Nazaré de verdade? Uma assassina fria, calculista, capaz de eliminar qualquer homem que cruzasse seu caminho? Ou uma mulher marcada por humilhações tão profundas que no fim, só lhe restou a violência como forma de existir? Cada parte deste relato vai tentar iluminar essas perguntas, mas não espere respostas fáceis. No sertão, nada é simples. Essa história não é para ser contada em tom de romance. Não há heroísmo aqui. Só o retrato nu e incômodo de uma mulher que viveu num lugar onde a lei dos homens sempre pesou mais que qualquer mandamento divino. Onde mulheres aprendiam a sofrer caladas, menos Maria Nazaré. E quem pensa que ela foi esquecida se engana. Até hoje, em Pedra do Sino, quando um homem quer se gabar de valentia, sempre tem alguém que retruca, pois vai mexer com uma Maria Nazaré da vida para ver se sobra coragem. A frase virou provérbio, porque a morte que ela carregava no olhar continua assombrando gerações. E é por isso que você está aqui, escutando. Porque histórias como a dela não somem com o tempo. Elas viram poeira que gruda na pele e não desgruda. Elas nos obrigam a olhar no espelho e perguntar: quantas Marias Nazaré dormem em silêncio nas casas do sertão? Se você acha que coragem é só coisa de homem com arma na cintura, é melhor repensar. Porque Maria Nazaré não precisou de pólvora para virar lenda. Só precisou de um silêncio fundo, daqueles que calam qualquer bravata. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dizem que ninguém nasce com o coração envenenado. É a vida que vai pingando fel, gota a gota, até a alma ficar preta.
Se isso é verdade, Maria Nazaré começou a se perder muito antes de enterrar o primeiro marido. A história dela começa longe dos túmulos, num casebre encostado na encosta seca da Serra do Cacau. Filha de uma lavadeira e de um homem que sumiu no mundo, cresceu sem pai, sem sobrenome e sem consolo. A mãe de Nazaré era mulher de pouca fala e muito trabalho. Passava o dia ajoelhada na beira do riacho, esfregando roupa de gente rica enquanto ela, ainda menina, carregava bacias na cabeça. O rosto sempre vermelho do sol e da vergonha. Porque naquela terra, quem nasce sem nome já começa devendo. As outras crianças não faziam questão de esconder o desprezo. Filha de ninguém, cochichavam, achando graça. Nazaré aprendia cedo a ficar quieta. O silêncio era seu único escudo. Quando fez 12 anos, a mãe morreu de febre, depois de uma semana ardendo no catre. O padre apareceu para benzer o corpo, mas foi só por obrigação. Não havia lágrimas de vizinhos nem coroas de flores. Só Nazaré e o vento, levando embora o resto de inocência que tinha sobrado. Foi a primeira vez que ela sentiu a solidão inteira do sertão pesando nas costas. Sozinha, sem família, passou a viver de favor. Dormiu em chiqueiro, em depósito de milho, em qualquer canto que algum cristão lhe cedesse. E foi nesse período que aprendeu que mulher sem homem vira carne exposta. Aos 13 teve o primeiro susto. Um vizinho bêbado tentou forçar sua vontade. Nazaré escapou na madrugada, com a blusa rasgada e o coração disparado. Não contou pra ninguém. Aprendeu que no sertão quem reclama apanha 2 vezes. Os anos foram passando, e por ironia do destino, foi justamente seu silêncio que começou a atrair curiosos. Era bonita, de traços firmes e olhos escuros que pareciam ver por dentro. Os homens se sentiam desafiados. As mulheres, desconfortáveis. Diziam que Nazaré tinha algo de diferente, algo que não sabiam nomear. Alguns chamavam de frieza, outros de força. O primeiro que se aproximou com promessas de casamento foi Sebastião, um homem 20 anos mais velho, dono de uma pequena roça. Ele enxergava nela 2 coisas que lhe interessavam: juventude e obediência. Nazaré, sem ter onde cair morta, aceitou. Foi morar no casebre do marido, achando que ao menos teria segurança. Mas logo descobriu que segurança é luxo para quem nasceu na beira da estrada. Sebastião era bruto. Tratava Nazaré como uma serva. As palmadas vinham rápido acompanhadas de palavrões. Nos dias bons, ela recebia o silêncio. Nos ruins, os punhos. E assim foram 3 anos de casamento. 3 anos de calos nas mãos e roxos nos braços. Quando o povo comentava, dizia que era normal. Homem que sustenta tem direito de mandar, repetiam. Nazaré nunca respondeu. Mas dentro dela, o fel seguia se acumulando. O dia em que Sebastião apareceu morto foi o marco que dividiu sua vida em antes e depois. A versão oficial dizia que ele se embriagou e caiu no curral, rachando a cabeça numa pedra. Mas as línguas afiadas do vilarejo espalharam outra história, que Nazaré, em silêncio, empurrou o marido depois de mais uma noite de agressão. Não havia prova. Não havia testemunha. Mas havia aquela calma dela no velório, que incomodava mais que qualquer choro. Foi depois desse primeiro enterro que ela ganhou seu apelido. Nazaré viúva, sussurravam nas esquinas. Ela não ligava. Aliás, parecia não ligar pra nada. Seguiu a vida trabalhando na roça, recusando pretendentes por um tempo. Mas a solidão, essa companhia antiga, foi se tornando insuportável. E então veio o segundo homem. João Cazus era diferente de Sebastião. Mais novo, mais sorridente. Prometia mundos e fundos. Dizia que faria Nazaré feliz, que nunca levantaria a mão para ela. Durante alguns meses ela acreditou. Casaram-se na pequena Capela Branca com 2 testemunhas e um padre que não sabia se abençoava ou lamentava. E por um tempo, parecia que Nazaré enfim teria paz. Mas a paz é visita breve no sertão. Quando João perdeu tudo no jogo, virou outro. Passou a chegar em casa cuspindo cachaça e raiva. A mulher, que antes era promessa de futuro, virou válvula de escape. Ele batia, depois chorava. Jurava que nunca mais. E Nazaré no começo acreditava. Mas cada surra arrancava dela mais do que sangue. Arrancava a última esperança de que alguém pudesse amá-la sem querer destruí-la. O dia em que João morreu ninguém esqueceu. Acordaram com gritos vindo do quintal. Quando correram para ver, encontraram o corpo caído, uma corda amarrada no pescoço e o rosto roxo. O laudo oficial dizia suicídio. Mas a história que corria mais rápido que o vento era outra. Nazaré enforcara o marido enquanto ele dormia, depois de apanhar a noite toda. Outra vez sem prova. Outra vez silêncio. 2 funerais depois, ela virou lenda viva. Mulher que matava os maridos. Mulher que ninguém tinha coragem de enfrentar. Alguns se afastavam por medo. Outros por fascínio.
mas ninguém ousava tratá-la como igual. Nazaré tornou-se uma figura que desafiava as regras não escritas. Porque naquela terra, homem podia matar mulher, mas mulher que revidava virava monstro. Os anos seguintes trariam mais 2 casamentos, e mais 2 enterros. Mas foi nessa fase, depois do segundo luto, que Pedra do Sino percebeu: Maria Nazaré não era só uma viúva reincidente. Era a encarnação de tudo que aquela sociedade temia, uma mulher que não precisava de homem para existir. Uma mulher que devolvia cada humilhação com um silêncio tão pesado quanto um tiro. Essa foi a origem da lenda. Não nasceu de uma noite só, nem de um crime isolado. Foi se formando gota a gota, como veneno que se acumula até não ter volta. Maria Nazaré deixou de ser apenas uma mulher. Virou ameaça. Virou aviso. Virou história. O primeiro sangue que manchou as mãos de Maria Nazaré, pelo menos o primeiro que ninguém ousou chamar de acidente, aconteceu numa noite de calor tão sufocante que nem o vento se atrevia a passar. Pedra do Sino vivia o auge da estiagem. A terra estalava sob o peso dos passos e o silêncio das madrugadas tinha um peso que apertava o peito. Era uma época em que qualquer tragédia se confundia com rotina. Mas o que aconteceu naquela noite, ninguém esqueceu. Nazaré já estava no segundo casamento. João Cazuza, o marido mais novo, era conhecido pelos dentes brancos e pelo sorriso fácil. Um homem que à primeira vista parecia diferente dos outros. Mas a aparência, como quase tudo no sertão, enganava. Bastou o primeiro revés, dívidas de jogo, falta de trabalho, para o sorriso virar careta de raiva. As visitas à venda da esquina se tornaram diárias. Voltava carregando garrafas de cachaça e os mesmos insultos de sempre. Tu não vale o prato que come, repetia, cuspindo no chão, como se quisesse reduzir Nazaré ao tamanho de uma migalha. Naquela noite dizem que ele chegou mais bêbado que de costume. Algumas testemunhas contaram que João gritava na rua, batendo na porta de casa com tanta força que parecia que ia derrubar a parede. Nazaré não abriu. Ficou sentada no escuro, segurando o terço que herdara da mãe. O coração batendo rápido, mas os olhos secos. Porque quem apanha por anos aprende a não chorar. Aprende que lágrima não comove homem que confunde força com brutalidade. Os vizinhos se encolheram atrás das janelas. Ninguém quis intervir. Em Pedra do Sino, interferir em briga de marido e mulher era sinônimo de arrumar inimizade. João conseguiu arrombar a porta. A casa ficou muda. Alguns disseram ter ouvido o barulho de um tombo. Outros juraram que houve gritos abafados. Mas ninguém teve coragem de entrar. Quando finalmente o silêncio tomou conta, passaram horas até que alguém fosse verificar. Na madrugada, a notícia se espalhou: João Cazuza estava morto, deitado de bruços no chão da sala, com uma corda fina marcando o pescoço. A história oficial era suicídio. O delegado, homem cansado de ver desgraça, escreveu no papel que João havia se enforcado depois de uma briga. Mas nos becos, o boato corria mais rápido que o papel. Foi ela, murmuravam. Nazaré matou o infeliz. E talvez tenham razão. Talvez, depois de anos de humilhação, o medo tenha virado coragem. Talvez ela tenha decidido que não suportaria mais. Mas ninguém viu. Ninguém nunca saberá. O que todos viram foi Nazaré, sentada na soleira da casa, olhando o corpo sem um pingo de emoção no rosto. Os olhos negros fundos, como quem já não tinha nada a perder. Essa imagem foi o primeiro passo que transformou uma mulher anônima em lenda. O enterro de João foi rápido. Pouca gente apareceu. Alguns por medo, outros por desprezo. No sertão, não havia espaço para muitas homenagens. Só um padre que rezou depressa e umas poucas coroas de flores murchas. Nazaré ficou de pé durante toda a cerimônia, as mãos cruzadas sobre o ventre, como quem observa um ritual que nada tinha a ver com ela. Quando tudo acabou, voltou para casa sem trocar palavra com ninguém. Foi nesse silêncio que o mito começou a tomar forma. Depois daquela morte, Pedra do Sino passou a olhar Nazaré com outro tipo de temor. Até então ela era só uma mulher marcada pela tragédia, vítima do destino cruel que não poupa ninguém. Mas naquela manhã de velório, cada pessoa que cruzava seu caminho sentia um arrepio. Porque no fundo todos entendiam, havia uma força ali que ninguém sabia nomear. Os rumores cresceram como mato depois da chuva. Alguns juravam que ela tinha envenenado o marido antes de pendurá-lo. Outros garantiam que ele tentou matá-la e que ela só se defendeu. Mas o detalhe que mais inflamava as conversas era o olhar dela. Um olhar que parecia dizer: eu faria tudo de novo. E mesmo sem uma palavra, Maria Nazaré condenou João à eternidade de quem morre sem compaixão. Os dias passaram devagar. A polícia, pressionada por parentes do morto, reabriu a investigação. Mas nada foi encontrado. Nenhuma prova concreta. Nenhum testemunho disposto a colocar o próprio pescoço na reta.
porque no sertão, acusar uma mulher como Nazaré era sentença de inimizade perpétua. Ela continuou na mesma casa, vivendo da horta e de alguns bicos. Cada vez que saía, o vilarejo inteiro parecia segurar o fôlego. E foi ali que nasceu o medo que mais tarde viraria respeito. Porque Nazaré nunca precisou erguer a voz. Nunca precisou ameaçar ninguém. Sua maior arma era a certeza absoluta de que ninguém tinha poder sobre ela. Essa certeza, no sertão, era mais perigosa que um revólver carregado. O primeiro sangue deixou marcas invisíveis. A partir dele, cada homem que se aproximou sabia que estava pisando num terreno minado. E estranhamente foi esse risco que atraía. Porque, por mais contraditório que pareça, o perigo tem seu fascínio. Os homens vinham como mariposas, atraídos pela chama que um dia os queimaria. Na memória do povo, essa noite ficou registrada como ponto sem volta. Antes dela, Nazaré era uma mulher sofrida. Depois virou um enigma. E todo enigma precisa de histórias para se sustentar. Foi aí que surgiram as lendas, que ela tinha pacto com o diabo, que rezava orações proibidas, que seus olhos podiam fulminar um homem de susto. Nenhuma dessas histórias era real, mas todas carregavam uma ponta de verdade. Nazaré não tinha medo de nada. O primeiro sangue selou seu destino. Depois dele, os outros viriam com menos espanto. Mas naquela noite, quando João Cazuza deu o último suspiro, Maria Nazaré pariu a mulher que o sertão jamais esqueceria. Depois da morte de João Cazuza, Pedra do Sino mudou. E não foi só o silêncio que cresceu nas esquinas. Foi o modo como todos passaram a medir as palavras e baixar o tom de voz quando Maria Nazaré surgia. Ela não tinha revólver na cintura, nem capangas rondando a casa. Mas seu nome passou a ter o peso de uma sentença. Porque onde antes havia pena, passou a existir medo. Os homens que antes se achavam donos dela começaram a se afastar. Uns por precaução, outros por superstição. As mulheres, que tantas vezes cochicharam ofensas, passaram a encarar Nazaré com mistura de respeito e receio. Não cutuca a cobra com vara curta, virou frase comum. E por mais que a igreja tentasse manter alguma normalidade, ninguém ignorava que aquele casebre onde ela vivia tinha virado território proibido. Foi nessa época que começaram a surgir histórias cada vez mais estranhas. Contavam que Nazaré tinha uma prateleira cheia de garrafas com ervas e pós coloridos, que queimava velas negras e murmurava rezas antigas. Alguns juravam que à noite viam luzes vermelhas saindo da janela. Tudo invenção de gente que precisava encontrar explicação para o medo. Mas o que ninguém podia inventar era o olhar dela, um olhar que não baixava para ninguém. Ela passou um ano sozinha depois do segundo velório. Parecia que finalmente tinha decidido viver sem homem. Mas a solidão é bicho traiçoeiro. Chega de mansinho e vai apertando até o coração ficar pequeno. Quando José Tertuliano apareceu prometendo trabalho e companhia, Nazaré aceitou. Muitos se perguntaram se ela não tinha aprendido nada. Outros apostaram que ele seria o próximo. E estavam certos. José era diferente dos anteriores. Tinha fama de homem honesto. Trabalhava como tropeiro, carregando mantimentos entre vilas. Quando chegou à Pedra do Sino, ficou sabendo da história dela. E talvez por vaidade, talvez por curiosidade, decidiu tentar. Dizia para os amigos que Nazaré só precisava de um homem de verdade, que a faria esquecer o passado. Foi o primeiro erro dele, acreditar que ela precisava de salvação. Casaram-se sem festa, sem padre, sem testemunha, sem bênção. Só um papel assinado no cartório e a promessa de que seria diferente. E por alguns meses foi. José parecia respeitar Nazaré de um jeito que ninguém antes tinha conseguido. Não havia tapas nem gritos. Não havia portas batendo. Mas havia outra violência, aquela que se esconde na condescendência. Porque aos poucos, ele passou a dizer que ela devia se calar, que era melhor não sair muito, que a fama dela envergonhava. E Nazaré, que já tinha sido humilhada de todos os jeitos, reconheceu o tom de quem se acha dono. O dia em que José Tertuliano morreu foi o começo do mito. Ao contrário dos outros, ele não foi encontrado no chão da sala nem pendurado numa corda. O corpo apareceu 3 dias depois, boiando num açude seco. Tinha o rosto roxo e as mãos inchadas. A perícia disse afogamento. Mas ninguém acreditou. Uns juravam que ela o envenenou antes de empurrar o corpo na água. Outros que ele caiu por acidente. Mas ninguém perguntou nada a Nazaré. Porque naquele ponto, a lenda já tinha engolido a mulher. A cidade ficou em estado de alerta. O delegado quis reabrir todos os casos anteriores. Mas não havia provas. Não havia testemunhas. Só a desconfiança que se acumulava como poeira nos móveis velhos. E como sempre, Nazaré não disse uma palavra. Foi ao velório, ficou em pé até o fim, e voltou para casa com a mesma calma.
A terceira morte virou manchete nos jornais da região. A viúva negra do sertão faz nova vítima? O título sensacionalista correu quilômetros. E em pouco tempo, seu nome virou assunto em feiras e rodas de conversa de outras cidades. Os anos seguintes foram marcados por visitas de curiosos e jornalistas. Todos queriam ver a mulher que parecia colecionar maridos mortos. Alguns chegavam com cara de nojo, outros com olhos brilhando de fascínio. Mas ninguém conseguia arrancar dela uma confissão ou um protesto. Quando perguntavam, Nazaré respondia com o mesmo silêncio, como se não quisesse, ou não precisasse convencer ninguém de nada. Foi nesse período que ela passou a ser chamada de Maria Nazaré, a mulher que enterrou todos os maridos. O apelido virou quase um título oficial. E por mais que parecesse exagero, ninguém podia negar que 4 homens tinham dividido cama com ela, e todos acabaram no mesmo destino. Não importava que alguns fossem violentos, que outros tivessem problemas. O fato de que nenhum saíra vivo daquela casa bastava para alimentar a lenda. O 4º casamento foi o que selou de vez sua reputação. Manuel de Lima, um homem de fala mansa e modos delicados, se aproximou dizendo que queria apenas companhia, que não temia nada do que se dizia. Mulher nenhuma me mete medo, repetia, rindo com dentes manchados de fumo. Nazaré por alguma razão aceitou. Talvez fosse cansaço, talvez fosse solidão, talvez no fundo, desejasse provar que ainda podia ser apenas uma esposa comum. Mas o sertão mais uma vez não perdoou. O corpo de Manuel foi encontrado num domingo. Estava deitado na cama como quem adormeceu. Mas o laudo mostrou que ele jamais acordaria. Veneno. O mesmo que alguns diziam que ela guardava nas garrafas atrás da cozinha. O mesmo que ninguém jamais viu. E assim, com o 4º caixão, Maria Nazaré virou história de assombração. As crianças cresceram ouvindo que era preciso rezar ao passar na porta dela. Os homens, por valentia ou burrice, ainda arriscavam comentários. Mas sempre baixavam a voz ao fim, porque por mais que zombassem, nenhum tinha coragem de enfrentar aqueles olhos. Os anos de fama e medo transformaram Nazaré numa figura que já não pertencia ao mundo dos vivos nem ao dos mortos. Era algo entre os dois. Um lembrete vivo de que no sertão as mulheres também podem ser o demônio que vem cobrar. Se alguém perguntasse em Pedra do Sino se Maria Nazaré tinha algum princípio, a resposta viria acompanhada de silêncio, porque ali ninguém ousava especular muito sobre o que se passava na cabeça daquela mulher, mas bastava observar com atenção para perceber que havia, sim, uma espécie de código em tudo que ela fazia. Não era a ética dos pistoleiros que matam por dinheiro ou por fama, nem a moral dos justiceiros que se gabam de defender inocentes. O que rege a Nazaré era uma lei mais antiga, nascida da dor e temperada pelo desprezo. Uma lei que dizia que nenhuma humilhação ficava sem resposta. Esse senso de justiça pessoal, torto, mas inabalável, foi se formando bem antes do 1º caixão. Cresceu dentro dela quando ainda era uma menina obrigada a se abaixar diante de homens que confundiam pobreza com permissão. Foi alimentado pelas mãos pesadas dos maridos que acreditavam que a aliança era licença para o cativeiro. E ganhou corpo quando Nazaré descobriu que ninguém jamais viria defendê-la, que a lei dos homens não passava da ponta de um dedo acusador. E nesse vazio, ela criou suas próprias regras. Era por isso que, embora a chamassem de assassina, ninguém jamais a viu ferir quem não a tivesse machucado primeiro. Nunca se ouviu falar que tivesse envenenado um vizinho, um desafeto, um inocente. Seus atos, se é que foram seus, sempre recaíam sobre aqueles que cruzavam a linha que ela traçara no chão duro do sertão, a linha do respeito mínimo. Pode parecer pouco, mas para Nazaré, era tudo. Quem conviveu de perto lembrava que ela não tolerava gritos. Não aceitava a mão pesada, nem dedo em riste. Bastava a primeira ameaça para que seus olhos ficassem de pedra. Foi assim com Sebastião, o primeiro marido. E assim se repetiu com todos os outros. Não importava se vinham de boa lábia ou de maus modos. O destino sempre era o mesmo quando a fronteira era ultrapassada. Mas ao contrário do que muitos pensavam, Nazaré não era cruel por vaidade. Nunca exibiu orgulho do que se dizia dela. Nunca se gabou dos túmulos que deixava para trás. Pelo contrário, parecia carregar cada morte como uma pedra nova atada ao pescoço. Quando a noite chegava e a vila se encolhia em rezas baixas, ela ficava sentada no alpendre, encarando o breu, como quem conversa com a própria consciência. Talvez só ali, na solidão da escuridão, Nazaré deixasse cair a máscara. Talvez chorasse. Talvez se perdoasse. Ou talvez, simplesmente aceitasse que não era mais possível voltar a ser mulher comum. Se existia uma espécie de honra em seus atos, era essa: nunca matar quem não ameaçasse sua dignidade. Nunca sujar as mãos por ganância. Nunca agir por impulso.
Era, de certo modo, um código, tão frio quanto seu semblante, tão claro quanto a certeza que carregava. Foi esse limite que a diferenciou de muitos pistoleiros que infestaram o sertão na mesma época. Homens que matavam por dívida, por medo ou por encomenda. Nazaré não aceitava dinheiro por morte. Não se vendia como matadora de aluguel. Nunca compactuou com coronéis ou jagunços. E talvez tenha sido essa recusa que a tornou ainda mais temida, porque ninguém sabia prever o que ela faria. Seu único mandante era ela mesma. Quando a polícia quis reabrir os casos, alguns delegados chegaram a insinuar que Nazaré seria apenas fachada de algum esquema maior, que por trás de sua frieza havia interesses de gente poderosa. Mas bastava olhar sua casa, seus pertences, sua vida modesta, para entender que aquilo era fantasia de quem não queria admitir a verdade. Nazaré era um fenômeno que não se encaixava em nenhuma explicação conveniente. Até seus críticos mais ferrenhos admitiam que ela jamais usará seu nome para benefício próprio. Nunca chantageou ninguém. Nunca cobrou favores. Sua reputação era uma consequência, não um propósito. Por isso, a cada novo enterro, crescia a sensação de que Pedra do Sino não estava apenas diante de uma assassina, mas de uma força bruta que ninguém podia controlar. A fama trouxe o isolamento. Nazaré passou a viver cercada de olhares desconfiados e de silêncios que pesavam mais do que insultos. Mas mesmo assim nunca arredou o pé. Nunca fugiu. Nunca tentou limpar seu nome. Como se aceitasse o fardo de ser lenda, ainda que isso significasse caminhar sozinha até o último dia. E havia também uma estranha contradição em tudo que ela inspirava, porque enquanto uns a temiam, outros secretamente a admiravam, especialmente as mulheres. Muitas que também sabiam o que era viver sob o punho de um marido violento, viam em Nazaré algo que não tinham coragem de confessar: inveja. Inveja de quem teve a audácia de romper o ciclo. Inveja de quem não esperou ser salva. Inveja de quem não pediu permissão para existir. Essa ambiguidade virou tema de histórias, cantigas e até sermões. Os padres se esforçavam para pintar Nazaré como exemplo do pecado. Mas na sombra das capelas havia quem cochichasse, pelo menos ela não baixou a cabeça. E se há uma coisa que o sertão respeita, é quem não se dobra. Quando perguntavam se ela tinha arrependimento, Nazaré não respondia. Só endurecia o semblante e voltava o olhar para um ponto que ninguém conseguia enxergar. Talvez visse ali os rostos dos que ficaram no passado. Talvez visse a si mesma antes de tudo começar. Se havia um código de honra em Maria Nazaré, ele não cabia nos livros de lei. Não cabia nas pregações dos padres, nem nos relatórios da polícia. Era o código de quem decidiu que nenhuma dor seria em vão, que cada humilhação pagaria seu preço, e que nenhum homem que se achasse dono de mulher dormiria tranquilo ao seu lado. Esse foi o pacto silencioso que fez dela lenda, não pelos crimes, mas pela coerência implacável que sustentou até o fim. Porque no sertão onde tantos vendem a alma por migalhas, Maria Nazaré carregou a dela inteira, ainda que coberta de sangue. Toda escolha deixa cicatriz. E mesmo que Maria Nazaré jamais confessasse nada, era impossível não perceber que cada morte a marcava. Não com lágrimas nem com gritos, mas com aquele silêncio que só quem carrega culpa, ou algo muito parecido com ela, conhece. Para quem via de fora, ela parecia intacta. Mas o preço da violência não se cobra só por fora. Ele rói devagar, feito cupim que começa na alma e termina nos ossos. Depois do quarto enterro, Pedra do Sino parou de fingir que acreditava em acidentes. A polícia, pressionada pela opinião pública e pelo burburinho dos jornais sensacionalistas, enviou uma comitiva de investigadores. Queriam respostas, queriam confissão, queriam manchetes. Mas Nazaré os recebeu com o mesmo olhar que usava para encarar o mundo, um misto de desafio e desprezo. Ficou sentada, as mãos sobre o colo, enquanto eles reviravam cada canto da casa. Encontraram remédios vencidos, uns punhados de erva seca, uma velha faca de cozinha. Nada que bastasse para confirmar as histórias que todos repetiam. E quando se cansaram de procurar, foram embora levando apenas a frustração de não terem conseguido arrancar dela uma palavra. Mas mesmo sem provas, o cerco se fechou. Os vizinhos, antes dispostos a fingir solidariedade, passaram a atravessar a rua ao vê-la. As crianças, instruídas pelos pais, corriam quando Nazaré surgia no horizonte. Se antes ela era uma mulher temida, agora era um fantasma. Uma lembrança viva de que a paciência tem limite, e de que não existe destino mais temido no sertão que virar assunto de todo mundo. O isolamento começou a cobrar seu preço. Nazaré sempre foi mulher de poucas amizades, mas naquela fase tornou-se completamente sozinha. Ninguém lhe batia à porta. Ninguém oferecia um prato de comida ou uma oração. Até os padres preferiam rezar de longe.
E aos poucos, ela foi se tornando parte da paisagem, uma figura imóvel no alpendre, sempre de vestido preto, os olhos fixos num ponto que ninguém via. Alguns diziam que ela estava esperando o castigo divino, outros que não esperava nada, que já não tinha fé em Deus nenhum. O comércio também sentiu seu efeito. A venda onde Nazaré costumava comprar mantimentos passou a recusar fiado. Os vizinhos cochichavam que ela era amaldiçoada, que todo homem que encostasse nela estaria assinando a própria sentença. E foi aí que começou o boato de que ela tinha o poder de olhar dentro da alma e encontrar o pior de cada pessoa. Quem inventou isso ninguém sabe. Mas como tudo que nasce do medo, a história pegou feito fogo em capim seco. Mas o peso maior não vinha dos outros. Vinha de dentro. Nazaré começou a definhar. Emagreceu tanto que parecia que o vento podia carregá-la. O rosto, antes bonito e firme, ganhou sulcos fundos. Os olhos que antes intimidavam ficaram baços. Algumas noites, os vizinhos juravam ouvir lamentos vindos de sua casa. Não eram gritos de quem se arrepende. Eram gemidos baixos, como se o próprio corpo chorasse por dentro. Mas ninguém foi verificar. O medo que ela inspirava era maior que qualquer compaixão. A saúde também se ressentiu. O veneno, fosse real ou simbólico, começou a cobrar a conta. As mãos tremiam. As pernas já não tinham a força de antes. Mas Nazaré nunca pediu ajuda. Nunca bateu em porta alheia. Nunca implorou por socorro. Continuou vivendo como sempre, em silêncio. E esse silêncio era a forma mais cruel de remorso. Porque quem se justifica ainda carrega a esperança de ser perdoado. Quem se cala já se condenou. A polícia de tempos em tempos voltava. Mas era sempre a mesma história. Faltavam provas, sobravam boatos. O delegado chegou a dizer que se Nazaré fosse homem já teria sido enforcada. Mas sendo mulher, e mulher pobre, ninguém sabia direito como puni-la. Então, deixavam que o próprio sertão fizesse o serviço. E o sertão, com sua paciência cruel, foi secando o resto de vida que havia nela. Os anos se arrastaram como procissão. Nazaré envelheceu rápido. Passou a caminhar encurvada, como quem carrega fardos invisíveis. Ainda assim, não havia quem tivesse coragem de rir dela. Porque mesmo minguando, seu nome continuava pesado. Porque toda violência, mesmo a mais antiga, deixa um rastro que não se apaga. E quem olhava aqueles olhos fundos sentia que se ela quisesse, ainda seria capaz de matar outra vez. Para muitos, isso era castigo suficiente. Viver sozinha, temida e odiada. Para outros era pouco. Deviam ter trancado ela, diziam, cuspindo no chão. Mas ninguém ousava propor isso em voz alta. Porque ninguém queria ser o primeiro a acusá-la de frente. Porque em Pedra do Sino, todos sabiam que a violência de Nazaré não nasceu do nada. Era a resposta de quem não teve ninguém para ensinar outro caminho. O preço que ela pagou nunca foi a cadeia. Foi a solidão. Foi a vergonha muda. Foi virar exemplo negativo nas conversas, lenda ruim de se contar. Foi envelhecer ouvindo as mesmas perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Ela faria de novo? Se arrepende? Dorme tranquila? Se alguma resposta existia, ficou enterrada no peito dela. Porque Maria Nazaré jamais explicou nada. Jamais pediu desculpa. Jamais quis se defender. E talvez esse tenha sido o fardo mais pesado. Carregar o silêncio até o fim. Segurar nos ombros o peso de todas as mortes. Viver na companhia de fantasmas que noite após noite vinham cobrar o preço. E no sertão não há sentença maior do que essa. Todo mito termina no mesmo lugar, na hora em que a lenda encontra seu limite. E para Maria Nazaré, esse limite chegou numa madrugada sem lua, quando a poeira das estradas parecia mais densa que o próprio ar. Foi uma noite em que Pedra do Sino acordou sabendo que algo ia acontecer, como se a própria terra pressentisse o desfecho. Porque o silêncio que pairava sobre as casas não era o silêncio de sempre. Era o silêncio que antecede o acerto de contas. Os últimos anos haviam sido um deserto de solidão. Nazaré já não saía de casa. O rosto encovado aparecia, vez ou outra, na fresta da porta. Diziam que só levantava para cuidar da pequena horta que resistia no quintal. Para muitos, ela já não representava ameaça. Era só uma velha magra, com a pele da cor do barro e os olhos apagados. Mas quem tinha memória lembrava, o perigo não mora no corpo, mora na alma. E a alma dela nunca se rendeu. Naquela semana chegaram à cidade homens que ninguém conhecia. 3 sujeitos montados em cavalos negros, de chapéu enterrado até os olhos. Não vinham por acaso. Alguns boatos diziam que eram parentes de Manuel de Lima, o último marido, morto a goles de veneno. Outros juravam que eram pistoleiros contratados por parentes dos outros defuntos. O delegado, avisado tarde demais, não teve tempo de descobrir. E como em toda história que mistura vingança com medo, ninguém quis se meter.
Foi num sábado que a notícia correu. Os homens estavam perguntando por Nazaré, batendo de porta em porta, falando pouco e mostrando armas reluzentes. As mulheres se benziam, os homens fingiam não saber de nada. Ninguém tinha coragem de dizer que ela estava em casa, sozinha, sem defesa nenhuma além da própria fama. Mas os forasteiros não eram tolos. Seguiram o rastro de boatos até o casebre no fim da rua. Noite caiu sem vento. Dentro da casa, Nazaré sentia. Não precisava de vizinho para avisar. O medo que ela conhecia tão bem, chegava antes de qualquer passo. Sentada na cadeira de palha, segurava o terço da mãe. Pela primeira vez talvez, não pensava em resistir, porque o corpo já não tinha força. Porque o silêncio já tinha virado um castigo maior que qualquer bala. Quando os cavalos pararam diante do portão, ninguém ousou espiar. As janelas fecharam como pálpebras de gente que não quer testemunhar. Só uma velha rezou baixinho, pedindo a Deus que tivesse piedade de quem merecia. Mas no sertão, Deus costuma chegar tarde. Os homens desmontaram. O líder, um cabra alto de semblante duro, bateu na porta. 3 toques secos. Nazaré não respondeu. Então ele empurrou a madeira carcomida que cedeu sem esforço. Lá dentro, o cheiro era de abandono e poeira. A vela no canto iluminava o rosto dela, tão magra que parecia ter desaprendido a ser gente. Maria Nazaré, disse o homem, voz rouca de estrada. Chegou tua hora. Ela levantou devagar, como quem acorda de sonho ruim. Não pediu clemência. Não disse palavra. Apenas olhou o desconhecido com a mesma calma de sempre. Foi esse olhar que desconcertou até quem veio para matá-la. Porque não havia medo ali, nem desafio. Só a aceitação de quem sabia que tudo, cedo ou tarde, cobra a conta. O silêncio pesou. O homem parecia esperar que ela implorasse. Mas Nazaré nunca se deu a esse luxo. E foi ali, naquele instante, que a lenda dela encontrou seu momento final. Porque mesmo de joelhos, ela não perdeu a dignidade. Mesmo encostada na parede, não desviou o olhar. Quem espiava de longe, depois jurou que foi a cena mais impressionante que já viram. Uma mulher seca como a caatinga, erguendo a cabeça enquanto a morte se aproximava. O primeiro disparo ecoou como um trovão. O segundo foi desnecessário. Mas no sertão ninguém deixa serviço pela metade. Quando os homens saíram, não disseram nada. Montaram e foram embora, levando com eles a última pergunta que Nazaré jamais responderia. Por que matou? E será que se arrependeu? Na manhã seguinte, Pedra do Sino acordou com a notícia. Uns fingiram surpresa. Outros agradeceram em voz baixa. Mas todos, sem exceção, sentiram o mesmo calafrio. A certeza de que tinham presenciado o fim de algo que não voltaria. Porque matar uma lenda não é só matar uma pessoa. É encerrar uma história que se entranhou nos ossos de toda uma comunidade. O corpo de Maria Nazaré foi velado por 3 mulheres que tiveram coragem de aparecer. Não houve padre. Não houve missa. Só um caixão simples, pago por um vizinho que, apesar de tudo, dizia que ninguém merece morrer como bicho. Quando baixaram a tampa, o rosto dela parecia tranquilo. Alguns juraram que era paz, outros que era o vazio de quem carregou culpa demais. Na beira da cova, uma criança perguntou à mãe: Mãe, ela era ruim? A mulher suspirou antes de responder. Ela era só Maria Nazaré, minha filha. Só isso. E talvez fosse mesmo. Nem santa, nem demônio. Apenas uma mulher que decidiu não aceitar o destino que lhe deram, e pagou caro por isso. Naquele dia, Pedra do Sino enterrou mais que um corpo. Enterrou uma parte da própria história. Enterrou o medo, a curiosidade, o julgamento. Mas, como tudo no sertão, o silêncio que ficou dizia mais do que qualquer palavra. Quando a noite voltou, quem passava perto da casa jurava sentir um frio na espinha. E em cada coração que já sonhou com liberdade, havia a memória incômoda de Maria Nazaré, a mulher que não abaixou a cabeça, nem na hora de morrer. O corpo de Maria Nazaré foi baixado na cova rasa ao lado da capela antiga, sem discurso de padre, sem coroas de flores. Apenas o ranger da corda segurando o caixão e o vento frio varrendo o terreiro. Durante muito tempo, ninguém quis falar sobre aquela manhã. Não porque faltassem opiniões, mas porque no fundo, todos sabiam que havia coisas demais que ninguém entendia. A notícia do assassinato correu mais rápido que as boiadas. Os jornais da capital se aproveitaram. Manchetes gritavam que a viúva negra do sertão finalmente encontrara seu fim. As rádios repetiam sem parar a história que todo mundo já conhecia. 4 maridos mortos, suspeitas que nunca viraram prova, e um silêncio que ninguém conseguiu quebrar. Mas para quem morava em Pedra do Sino, as manchetes não contavam nem metade do que foi enterrar Nazaré. Na véspera do velório, a capela ficou iluminada por lamparinas minguadas.
As 3 mulheres que tiveram coragem de velar o corpo não trocaram palavra. Uma delas era Dona Eulina, que em silêncio deixará comida na porta de Nazaré durante anos. A outra, Zefa, vizinha de infância que lembrava da menina magra que carregava a bacia d'água na cabeça. E a terceira, uma jovem que dizia não ter medo de maldição, mas cuja mão tremia quando tocou no caixão. No canto, uma criança perguntou baixinho se ela era tão ruim, por que ninguém nunca prendeu ela? E ninguém respondeu, porque essa pergunta tinha mais pontas que faca afiada. Durante horas, só o barulho dos grilos preencheu o salão. Nazaré, deitada na caixa de madeira simples, parecia menor do que em vida. Os olhos fechados apagavam qualquer sinal de ameaça. Mas ainda assim, quem passava pela porta sentia aquele arrepio que só a lenda viva provoca mesmo morta. Quando amanheceu, poucos tiveram coragem de acompanhar o cortejo até o cemitério. O caixão foi carregado por 2 coveiros que não escondiam o desconforto. Os passantes se benziam, alguns cuspindo no chão, outros apenas observando com olhos arregalados. Porque ali não estava sendo enterrada só uma mulher, era o enterro de um mito. O fim de uma história que ninguém conseguia decidir se era tragédia ou castigo. O coveiro mais velho, que conhecia cada pedaço daquela terra, jurou depois que nunca sentiu o chão tão pesado quanto no momento em que a cova foi coberta. Como se o sertão inteiro quisesse lembrar que todo silêncio tem seu preço. E que todo desaforo um dia volta. Depois que o buraco foi fechado, ninguém ficou muito tempo ali. Cada um voltou para sua vida, para sua roça, para sua rotina de fingir que tudo era normal. Mas as conversas, essas nunca cessaram. No bar da esquina, nos bancos da praça, nas filas do armazém, sempre surgia alguém com um palpite. Foi castigo divino. Foi vingança de homem. Foi só o fim que ela mesma plantou. Mas por mais que falassem, ninguém tinha certeza. E era esse vazio que mantinha o nome dela vivo. Os dias viraram semanas, e logo a poeira cobriu a cruz improvisada. Mas bastava alguém mencionar a mulher que matou os maridos que todo mundo sabia de quem se tratava. Era como se o próprio vento carregasse aquele nome, soprando na orelha dos desavisados. Maria Nazaré. Alguns diziam que sua alma não descansava, que nas madrugadas mais quentes podiam ver a silhueta dela sentada no alpendre da velha casa. Outros juravam ouvir seu lamento passando entre as frestas das portas. Histórias que brotam onde a culpa se confunde com medo. O delegado, pressionado por repórteres, voltou a revirar os arquivos. Mas não havia nada que pudesse provar seus crimes. Só páginas manchadas de carimbo, relatórios incompletos e testemunhas que juravam saber, mas nunca quiseram contar. No fim, o dossiê dela foi arquivado com a etiqueta que dizia tudo e nada ao mesmo tempo, caso encerrado. Seus poucos pertences, o terço, a velha faca, uma muda de roupa e ficaram na casa que logo seria saqueada pelos curiosos. Alguns levaram objetos como lembrança macabra. Outros só queriam provar que tiveram coragem de entrar ali. Mas ninguém conseguiu levar o que mais importava, a certeza do que realmente aconteceu. E assim foi que Maria Nazaré se tornou parte do folclore local. Crianças eram avisadas: não mexa com mulher de olho firme. Cresceram ouvindo que qualquer desaforo pode custar caro. As mulheres, em silêncio, guardavam no peito uma mistura de repulsa e admiração. Porque, apesar de tudo, havia algo de indomável naquela figura. Algo que nenhuma reza conseguiu quebrar. Na cidade vizinha começaram a circular folhetos contando sua história, cada um mais fantasioso que o outro, que Nazaré tinha pacto com forças ruins, que escondia venenos herdados de bruxas antigas que nunca dormia. A verdade, soterrada sob camadas de boato, virou detalhe irrelevante. Porque no sertão a imaginação sempre foi mais poderosa que qualquer documento. Com o tempo o casebre virou ruína. O telhado cedeu, as paredes racharam. Mas ninguém quis reconstruir. Era como se todos temessem que qualquer martelo acordasse a memória dela. Quem passava por ali apertava o passo. Alguns ainda murmuravam uma prece. Outros só desviavam o olhar. Os anos passaram. As gerações mudaram. Mas a história de Maria Nazaré ficou, feito tatuagem na memória coletiva. Em cada conversa, em cada roda de prosa, seu nome surgia como exemplo do que acontece quando a dor fica grande demais para caber no peito. Alguns contavam como alerta, outros como lembrança. Mas todos, sem exceção, sentiam aquele arrepio que só as histórias reais provocam. Porque o desfecho dela não foi só morte. Foi o testemunho de que toda violência tem um preço que ninguém quer pagar. E que mesmo depois que o corpo esfria, a memória continua viva cobrando explicações. Na última página do único caderno que Nazaré guardava, encontrado entre panos velhos, havia uma frase escrita com caligrafia torta.
Eu só quis viver sem medo. Ninguém sabe se foi desabafo, confissão ou maldição. Mas bastou para que muita gente entendesse. No fundo, ela não era tão diferente de qualquer um. Só teve coragem de fazer o que ninguém admite sonhar. No sertão, toda bala encontra seu destino. Mas às vezes, o que mata não é a bala. É o silêncio. Se há uma coisa que o sertão não faz é esquecer. Ele pode fingir, pode se calar, pode tapar o sol com a peneira. Mas mais cedo ou mais tarde, a memória volta a render no assoalho das conversas. E Maria Nazaré, mesmo depois de morta e enterrada, continuou rondando Pedra do Sino como um vento que ninguém sabia de onde vinha. O povo até tentava seguir a vida, mas bastava uma noite de calor, um estrondo no meio da madrugada, ou o uivo de um cachorro, que o nome dela brotava nos lábios, sempre sussurrado, nunca em voz alta. O casebre onde viveu virou ruína, mas também virou ponto de curiosidade. Durante meses apareciam forasteiros jornalistas curiosos, estudantes querendo colher história, todos querendo um pedaço da lenda. Alguns recolhiam lascas da porta velha, dizendo que dariam sorte ou trariam inspiração. Outros só queriam contar, de volta à cidade grande, que tinham pisado no mesmo chão onde a mulher mais temida do sertão enterrou seus maridos. Mas ninguém ficava ali depois do pôr do sol, porque quando a luz se apagava, o medo ganhava força. E cada sombra lembrava o silêncio dela. Na feira de sábado começaram a surgir cantadores improvisando repentes. Uns a chamavam de Viúva Negra, outros de Maria dos Quatro Caixões. A rima era bonita, mas carregava aquela crueldade típica do povo que precisa transformar tragédia em verso para suportar. Ainda assim, cada estrofe que ecoava na praça ajudava a cimentar a história no imaginário. Virou lenda, virou referência. E com o tempo virou aviso. Porque toda criança que nascia em Pedra do Sino crescia ouvindo que coragem demais vira loucura, que mulher que não se curva ao marido acaba mal, e que ninguém, por mais forte, escapa da conta que a vida cobra. Mas apesar de todo esse discurso moralista, havia algo que ninguém tinha coragem de admitir em público. Uma parte do povo admirava Nazaré, não pelo que fez, mas por ter feito, por não ter abaixado a cabeça, por não ter pedido desculpa. Na boca das mulheres, sobretudo, o nome dela carregava um outro significado. Quando se juntavam no quintal para lavar roupa ou desgrudar a crosta das panelas, sempre surgia um comentário baixinho. Maria Nazaré pode ter sido o que foi, mas homem nenhum nunca botou cabresto nela. E ali, naquele fio de voz que só quem viveu humilhação reconhece, morava um tipo estranho de respeito. Porque no fundo, cada uma carregava sua própria coleção de mágoas. Suas próprias histórias de tapa, de grito, de humilhação enfiada pela goela abaixo. Nazaré, de certo modo, era a lembrança viva do que acontece quando uma mulher se recusa a engolir. Não era heroína, não era mártir, mas também não era apenas assassina. Era a soma de tudo que a vida fez dela. Com o passar dos anos, as gerações começaram a contar a história de forma cada vez mais distorcida. Alguns juravam que Nazaré era bruxa, que lia pensamento e secava crianças só com o olhar. Outros diziam que tinha pacto com almas penadas. Toda lenda precisa de exagero para sobreviver, e a dela virou esse novelo impossível de desfazer, parte verdade, parte invenção. Quando algum homem novo chegava na cidade e começava a se gabar de valentia, sempre aparecia alguém para cortar o ar de fanfarronice. Pois vá mexer com uma Maria Nazaré para ver se sobra coragem. Era uma frase que não precisava de explicação, bastava ser dita, e quem ouvia sentia aquele friozinho que separa o mito da realidade. Na escola municipal, a professora mais antiga insistia em dizer que era preciso ensinar a história dela como exemplo de como a violência destrói todos, mas não havia consenso. Uns achavam que Nazaré deveria ser apagada dos livros, outros que devia ser lembrada para ninguém repetir o que fez. No fim, a história continuou circulando como sempre circulou, de boca em boca, carregada de medo e curiosidade. Os filhos dos antigos vizinhos cresceram com uma certeza incômoda. Podiam mudar tudo, o prefeito, a estrada, até o nome das ruas, mas nunca conseguiriam arrancar Nazaré da memória da cidade, porque ela virou parte do sertão, virou parte da paisagem. Virou o vulto que todo mundo finge não ver, mas sente quando passa na frente da casa que agora só tem mato. Os mais velhos que conviveram com ela diziam que Nazaré tinha um olhar que não precisava de palavra. Quando cruzava com alguém, bastava aquele instante para a pessoa sentir que estava sendo medida, pesada, julgada. Esse olhar sobreviveu no imaginário popular. Alguns juravam que se você olhasse muito tempo para a foto dela, aquela única que sobrou amarelada com Nazaré parada na frente da casa, era capaz de sentir a espinha gelar. O eco da lenda se espalhou além de Pedra do Sino.
Em vilarejos vizinhos, surgiram histórias copiadas. Mulheres acusadas de matar maridos passaram a ser chamadas de Maria Nazaré. Era como se o nome virasse título. Uma forma de carimbar quem desafiasse as regras que ninguém ousava mudar. E mesmo quem detestava admitir, sabia que havia um fundo de verdade nesse medo. Toda comunidade tem sua Maria Nazaré em potencial, porque toda mulher tem um limite. E quando esse limite se quebra, ninguém sabe prever o que acontece. Na última década, quando a internet chegou aos cantos mais esquecidos do sertão, alguém postou a história dela em rede social. Foi compartilhada milhares de vezes. Comentários vinham de todos os cantos, uns chamando Nazaré de monstra, outros de guerreira. Mas ninguém ficava indiferente. Porque sua história tinha aquele poder raro de cutucar feridas que muita gente prefere esconder. E assim, mesmo décadas depois, a lenda continuou. Não como exemplo a ser seguido, nem como conto de terror, mas como memória incômoda. Um lembrete de que nenhuma vida nasce destinada à violência, mas que toda violência começa quando alguém decide que a dor alheia não importa. O nome dela virou palavra proibida em certas casas. Virou sussurro em noites de calor, virou prova de que o sertão guarda tudo, até o que todo mundo finge ter superado. Porque no sertão, o eco das histórias é mais persistente que o tempo. E o de Maria Nazaré ainda ronda cada esquina, cada quintal, cada consciência. Quando se fala em Maria Nazaré, muita gente tem pressa de classificar. Uns dizem que foi monstra, outros que foi vítima. Uns chamam de assassina fria, outros de mulher corajosa. Mas a verdade é que nenhuma dessas palavras dá conta do que ela foi. Porque Nazaré não cabia nos rótulos que o sertão gosta de pendurar nos ombros alheios. Ela era, ao mesmo tempo, a prova viva da miséria que corrompe a alma e o retrato cruel da força que nasce quando tudo se perde. Seus 4 maridos, mortos em circunstâncias que nunca se esclareceram, eram homens marcados pelo mesmo veneno, a certeza de que ela não teria coragem de reagir. O que eles não sabiam é que quem cresce na beira da fome não aprende só a passar necessidade. Aprende a resistir, aprende a engolir humilhação até que um dia não caiba mais. E quando esse dia chega, qualquer gesto pode se tornar definitivo. O primeiro empurrão, o primeiro grito de basta, o primeiro veneno derramado num copo. E foi assim que Nazaré virou lenda. Não porque tenha matado mais que qualquer pistoleiro, mas porque matou do jeito mais simples e perturbador, sem pedir licença, sem alarde, sem remorso aparente. A morte, para ela, parecia ser a única resposta que o mundo entendia. Não havia pacto com forças sobrenaturais, nem complô de jagunços. Havia só uma mulher magra de vestido preto, que decidiu que não nascerá para apanhar calada. Quando a gente observa de longe, parece fácil julgar. É cômodo apontar o dedo e dizer que ela passou do limite. Mas quem conheceu a história de Nazaré por dentro, quem sabia das noites em que ela dormiu no chão, das surras que ninguém quis impedir, dos vizinhos que preferiram fingir que não ouviam, entende que as coisas não são tão simples. Porque no sertão não há inocência pura nem culpa absoluta. Há só sobrevivência. No fundo, Nazaré nunca matou só os homens que dividiam sua cama. Matou também a ilusão de que a mulher pobre é sempre submissa. Matou o conforto de quem acredita que violência só mora na mão do homem. E matou a certeza de que toda tragédia vem de fora. Às vezes, ela brota dentro de casa, enquanto todo mundo finge que não vê. Esse é o preço que quase ninguém quer pagar, o de encarar o próprio silêncio. Porque a violência que Nazaré devolveu não nasceu sozinha. Foi plantada, regada e colhida dentro de uma comunidade que sempre achou normal a mulher ser espancada, humilhada, cuspida. Quando ela reagiu, o susto não foi só pela morte, mas pela quebra da regra. Pela afronta de dizer, eu também posso decidir como isso acaba. Por isso, a história dela sobreviveu. Porque toca naquele nervo exposto que o sertão guarda com vergonha. A lembrança de que toda crueldade tem limite. E que às vezes, o castigo não vem de Deus, vem da mão de quem você menos espera. Os que cresceram ouvindo seu nome aprenderam 2 lições opostas. Alguns decidiram que mulher que se impõe é ameaça. Outros entenderam que mulher nenhuma nasce para ser depósito de dor. Nenhuma dessas lições é confortável, mas ambas são verdadeiras. Quando Nazaré morreu, parecia que o sertão respirou aliviado. Mas foi um alívio curto, falso. Porque sua ausência virou presença ainda maior. Seu nome continuou rondando as conversas, escorando a imaginação de quem precisava de vilão ou heroína. Porque toda comunidade que tem culpa precisa de um bode expiatório. E ela, mesmo morta, serviu de espelho onde cada um via o que queria: medo, revolta, vergonha ou inveja. Até hoje, ninguém sabe se ela se arrependeu. Alguns dizem que no fim da vida chorava todas as noites.
Outros juram que morreu em paz, sem confessar nada. Talvez nenhuma dessas versões seja completa. Talvez Nazaré só tenha entendido que não havia retorno, que cada escolha é um caminho sem volta, e que quando se pisa nele, é preciso seguir até o último passo. Se alguém espera uma moral clara dessa história, vai se decepcionar, porque a história de Maria Nazaré não foi feita para confortar, foi feita para inquietar, para lembrar que toda violência, seja de homem ou de mulher, nasce do mesmo lugar, do desprezo que as pessoas sentem umas pelas outras, e que se a gente continuar fingindo que isso é normal, outras Marias Nazaré vão surgir, talvez não com veneno, talvez não com corda, mas com a mesma fúria de quem aprendeu que ninguém virá salvá-la. Por isso, quando você ouvir o nome dela, não caia na tentação de classificá-la como apenas um monstro, nem como mártir. Tente, ao menos por um instante, imaginar a vida que transformou uma menina sem pai em mulher temida. Tente olhar além do mito e enxergar a solidão que apodreceu seu coração, porque só assim dá para entender que a história dela não é sobre morte, é sobre tudo que a gente permite que apodreça antes. E se hoje no sertão ainda ecoa seu nome, não é por glamour, é por incômodo, porque ela provou que toda humilhação tem limite, e que quando ele se rompe ninguém sabe como termina. No fim, Maria Nazaré pagou o preço mais alto de todos. Não foi a prisão, nem o julgamento formal. Foi viver até o último dia sendo a mulher que todo mundo temia, e que ninguém ousava entender, porque no sertão toda bala encontra seu destino. Mas às vezes, o destino vem pelas mãos de quem passou a vida inteira engolindo desaforo. E quando essa hora chega, não há força capaz de deter. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!